Amém? Se você cantou isso do fundo do seu coração, crendo nessa promessa, que você e sua casa servirão ao Senhor. E às vezes a gente fala essa frase sem a gente compreender a dimensão do que nós estamos falando. Quando nós falamos que a nossa casa servirá ao Senhor, é porque nós entendemos, a nossa família entende que existe um Senhor sobre todas as coisas. E é Ele digno de toda adoração e de todo louvor. Então que você possa tomar posse, queridos, dessa promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E se você puder, aplauda bem forte a Jesus, abra sua boca, glorifique ao Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Queridos, o Espírito Santo, Ele moveu o meu coração para algo que a gente tem visto hoje em dia, quando a gente que está acostumado a conversar e atender as pessoas e acompanhar pessoas, ainda pessoas que não são nem casadas, a gente passa a compreender a dimensão da família na vida de uma pessoa. O quanto, queridos, o quanto a ausência paterna, materna, a ausência de Deus compromete a saúde da nossa família, da nossa casa. Então, movida pelo Espírito Santo, a gente vai fazer a cada segundo domingo um culto direcionado para a família. Vai ser um tempo onde a igreja do Senhor, o corpo, estará junto, unido, para clamarmos e intercedermos pela nossa casa. Existem orações que serão atendidas no secreto, lá na sua casa, você e Deus. Existem orações que serão alcançadas por alguém intercedendo por você. Alguém que vai se colocar na brecha, alguém que vai se colocar diante de você, o problema e Deus. E existem orações que serão alcançadas somente na unidade do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Quando a igreja estiver unida para clamar, existe resposta específica para esse momento. E eu creio que um novo tempo irá acontecer a partir do momento em que nós entendermos isso. Aleluia! Pois tu és o Deus que no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. E tu és o Deus que me aleluia, vê. Jesus, Ele te vê. Ele te vê no oculto, no secreto. Deus que me vê quando ninguém está te vendo. Quando você está lá chorando, pedindo pela sua família, Ele te vê. O homem não me vê, eu não estou só. Não está sozinho, querido. Não estou só. Obrigada, Jesus, por não nos deixarmos sozinhos. Em meio às nossas lutas, em meio aos nossos medos, em meio às nossas inquietações. Obrigado por ser um Deus presente na nossa história, na nossa vida, Senhor. Obrigada. Fala conosco nesta noite, ó Pai eterno, ó Deus querido. Queremos ouvir a Tua doce voz falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente não perder o costume, aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Queridos, pode se assentar em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós percebemos ao longo da nossa caminhada cristã que muitos lares estão sendo quebrados, invadidos, corrompidos. Muitos lares frios, famílias distantes, sem tempo e sem comunhão. Os céus, ele pede um avivamento. Ele libera um avivamento nesse tempo. Eu sinto um mover de Deus tão grande, queridos, sobre esse propósito. Eu sei que o Senhor vai avivar muitas famílias. Eu sei que o Senhor vai erguer muita casa que está destruída, que está quebrada, que está em ruínas. E nós queremos, nesse tempo oportuno, viver um tempo de oração, de unidade. E nós estaremos aqui, queridos, para declarar o que nós acabamos de cantar nessa canção. Eu e minha casa serviremos a Deus. Nós receberemos Deus como sendo o Senhor da nossa família e da nossa casa. E a comunidade Reino, ela é uma igreja que acredita na família. Nós somos uma igreja que aposta em uma família saudável, bem-sucedida, bem estruturada. Nós acreditamos em lares firmados na palavra e unidos pelo amor de Cristo. Aqui, nós não queremos esperar que as famílias entrem em ruínas, para que a gente possa buscar uma restauração e uma transformação. Não. Mas nós queremos famílias edificadas, fortes e presentes em Cristo Jesus, através de quê? Através dos princípios do reino de Deus. E aqui, queridos, nós queremos falar um pouquinho sobre esses princípios. Os princípios do reino de Deus e não os princípios do mundo dentro da nossa casa. Porque a verdade é que a gente acaba negociando para o bem-estar da família, para o bem geral desta casa. Deixa eu abrir mão. Deixa eu abrir mão desse princípio de Deus. E deixa eu deixar esse pedacinho do mundo entrar na minha casa. Para que todos possam viver em paz. Quando olhamos para os dias em que vivemos, nós percebemos que muitas famílias estão em cima do muro. Penduradas em cima do muro. Elas até conhecem a verdade, sabem acerca de Jesus, até fala de Jesus, fala de Deus, mas ainda não se decidiram completamente por Ele. Ainda não decidiram um lado. Preferem ficar em cima do muro do que tomar uma decisão, do que tomar um posicionamento. E essas famílias, elas têm vivido divididas entre o evangelho e o mundo. Entre o evangelho e a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento. Entre o nosso querer e o que é certo fazer. Entre um domingo na igreja e a segunda-feira no costume antigo, nos hábitos antigos. E está em cima do muro
eu quero te dizer, é viver de aparências. Porque inclusive Jesus tem uma palavra muito dura para quem fica em cima do muro. Para quem não escolhe um lado. Estar em cima do muro é ter a nossa Bíblia aberta lá na nossa casa, na nossa estante, do lado da nossa cama, em um lugar de visibilidade. Mas é muitas vezes não abrir e não meditar nessa palavra. Eu já vi Bíblia com a capa, uma folha assim aberta, preta, escura, as outras todas intactas, coladinhas assim, ó. Mas só aquela palavra que fica aberta ali, a folha chega a estar preta, de poeira. Estar em cima do muro, queridos, é orar quando a situação aperta na nossa casa. É quando as coisas ficam difíceis na nossa família. É quando precisamos vivenciar os traumas, vivenciar as situações que norteiam a nossa família. Então é orar. Eu vou orar porque a coisa agora ficou preta aqui na minha casa. Agora eu preciso orar. Mas nós esquecemos de orar quando tudo vai bem. Quando está nos seus devidos lugares cada coisa. Estar em cima do muro é querer as bênçãos de Deus, mas não abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos achismos, de um coração endurecido, que só desagradam e afastam a Deus. Estar em cima do muro é como alguém que quer as janelas dos céus abertas para a nossa casa. A gente quer a janela dos céus escancaradas para a nossa família. Senhor, derrama as bênçãos do Senhor. Abre as janelas dos céus e derrama sobre a minha casa, sobre a minha família, bênçãos sem medidas. As janelas estão abertas, mas as portas estão trancadas para Jesus. Trancadas a 7 chaves. Ele bate, mas ele não encontra ninguém nessa casa, nessa família, para abrir a porta, para que ele entre. Queridos, quando se fala de família, nós temos tantas coisas para pedir. Nós temos tantas coisas para clamar a esse Deus. Mas querer os milagres e não buscar as mudanças dentro da nossa casa, não vai adiantar. Em Apocalipse 3:15, 16, Jesus fala sobre isso. E é sobre esse texto que nós vamos meditar nesta palavra. Apocalipse 3, do 15 ao 16. A Bíblia vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem é quente. Você não é frio e nem é quente. Aí ele fala: quem dera fosse frio ou quente. Isso é Deus falando. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pastora, o que é ser morno? É estar em cima do muro.
Você não é nem quente nem frio. E Deus diz que Ele até aceitasse se você fosse crente ou frio, mas você não é nem quente nem frio. Você é morno. E morno, Ele está a ponto de colocar você para fora. Ele não tolera pessoas que vivem em cima do muro sem tomar uma decisão. Morno espiritualmente. Jesus diz em Apocalipse que os mornos não agradam a Ele. Sabe por quê? Porque a indecisão é também uma decisão, a de não escolher o Senhor por completo. Então, se nós estamos em cima do muro, nós já tomamos uma decisão. Se a nossa família está em cima do muro, então essa família já escolheu um lado. E Jesus deixa claro, não há meio termo na nossa vida cristã. Ou nós estamos com Jesus 100%, queridos, ou não estamos. Ou o nosso lar pertence a Deus 100%, ou o mundo vai ditar as regras da nossa casa e da nossa família. E como é que o mundo dita as regras da nossa família, pastora? Vou citar alguns exemplos aqui. Tentando justamente introduzir essa cultura dentro da família. O sistema, ele quer tudo aquilo que é contrário a Deus. Então ele quer introduzir na nossa casa, na vida do casal, na vida dos filhos, na vida da finança, daquela família, em tudo ele quer instalar o sistema dele que é totalmente o contrário de Deus. As coisas do mundo, queridos, é totalmente na contramão as coisas de Deus. E quando nós aceitamos isso, ele começa a ditar um padrão. Qual é o padrão? Não é o do reino de Deus, mas é o padrão do mundo. Primeira aqui, coisa que eu quero que você se atente. O padrão do mundo, ele vai dizer o seguinte para a sua família: cada um aqui faz o que quer. Ponto final. Ninguém manda em ninguém, ninguém manda em mim. É o individualismo e a rejeição à autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade constituída por Deus através da vida dos pais. É cada um vivendo como bem entende. Só que a família, ela foi criada para cooperar, para cooperação e submissão mútua. A família não foi criada para viver no seu individualismo. Você vai para cá, eu vou para lá e cada um toma conta da sua vida. Mãe, não se meta na minha vida. Pai, não se meta nos meus relacionamentos. Marido, não se meta nas minhas escolhas. Esposa também, não se meta naquilo que eu vou fazer. Não se metam. Eu decido. Porque aqui em casa, cada um sabe o que faz. Ponto final. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. E está tudo certo, viu, família? Está tudo bem. O lar cristão, queridos, ele não funciona sobre o ego de cada um. Imagine se o marido com seu ego, a esposa com o seu e os filhos com o seu, cada um com seu ego, tentando dominar a casa, tentando dominar o sistema familiar. Não é com o ego que uma família cristã se posiciona e funciona. Não, mas com amor, com respeito e obediência à vontade de Deus. Outra coisa,
que faz parte do sistema do mundo. Casamento é só um contrato. Se não der certo, vamos terminar, é cada um para o seu lado, está tudo bem. Eu não estou dizendo daquelas pessoas que por algum motivo precisaram se divorciar. Porque existem também essas situações. E são coisas que são inaceitáveis dentro de uma aliança, dentro de um casamento. Por exemplo, um marido espancar a esposa, bater na esposa, agredir, tanto fisicamente como emocionalmente. E você vê que isso não vai acabar. Você não é obrigada a ficar em um relacionamento desse. Eu estou falando em casos extremos. Eu estou falando daquele pensamento que é aquela pessoa que casa já dizendo assim, eu vou casar, mas se não der certo a gente separa. Quando eu engravidei do meu filho, eu tinha 18 anos. Na verdade, eu engravidei com 17 e tive com 18. Já no finalzinho, mudando de 17 para 18. Meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento. Imatura, cheia de sonhos e ilusões. Engravidei. E eu tenho um irmão por parte de pai que é advogado. Quando soube na época, você vai casar pulso, porque a gente não vai aceitar uma mãe solteira na família, e que a gente isso e que a gente aquilo. E eu percebi que o pai do meu filho não queria casar. Se eu casasse hoje, amanhã, eu ia divorciar. Aí eu me posicionei, eu falei, eu não vou casar. Ele não quer casar. Eu vou casar forçada, para viver infeliz. E depois me separar, só para dizer que eu engravidei e casei. Não casei. Então é esse tipo de pensamento que eu estou falando, não vou casar. Eu estou vendo que não sei, talvez vai, talvez não vá, mas bora casar para tentar. Se não der, a gente separa. É desse pensamento que eu estou falando. É dessa situação que eu estou falando. Porque casamento, queridos, não é um contrato. Se eu tivesse casado com o pai de cá, eu estaria fazendo um contrato. Casamento não é contrato. Se não der certo, termina. Isso tem feito com que a aliança estabelecida através da bênção do matrimônio, do casamento, ela seja desvalorizada, banalizada. E o divórcio sendo cada vez mais natural, cada vez mais aceitável. Então, casamento é aliança diante de Deus, não é apenas um acordo humano. Eu vou casar, se der certo, Deus, se não der, tchau, amém, vai com Deus. Não, queridos, é uma aliança estabelecida pelos céus. É uma aliança que carrega promessas de Deus. Tem gente que casa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e vai casando e descasando toda hora, a todo momento. Casamento é coisa séria. Não é um contrato que se coloca na gaveta, acabou e fim de papo. O mundo, ele ensina isso. Use. Se não der certo, descarte. Use e descarte. Mas Deus ensina perseverança, perdão e compromisso dentro do casamento. Não casou? Namorou para ver quem era a pessoa?
para conhecer os defeitos. Esses dias eu vi na internet o cara no casamento. Foi hoje. No dia do casamento, na festa de casamento, o marido está enfiando a mão na cara da mulher. Vai apanhar. Porque no meio da festa já está fazendo isso. Mas será que esse homem não deu sinais? Será que as pessoas não dão sinais para a gente? Quem elas são? Como elas se comportam? E se elas têm disposição para aceitarem a Cristo e mudar o seu gênio, o seu jeito, a sua forma de pensar? Tudo isso a gente tem que ver, queridos, antes de um casamento. Recentemente o meu filho casou com a Alexandra, que está ali, para a glória de Deus. E eu dizia lá em casa, não dizia ou não dizia, meu filho? Esse negócio de juntar, Caio, não vai fazer isso aqui. Não aceite esse negócio. Da mesma forma eu falava com ela. Ela, não, nem minha mãe vai aceitar. Pois é, não aceite. Se alugar um apartamento, não vá para lá. Não leve suas coisas. Princípio, queridos. E os princípios precisam ser vividos dentro da nossa casa. Eu poderia chegar para o meu filho, tenta, porque casamento é coisa séria. Tenta, vai morar junto. Se você vê que der certo, você casa. Não, você decidiram, vão casar. Marque logo o cartório, Alexandra. Ela já agilizou os documentos e foi atrás da certidão e mexe daqui, mexe de lá. Quando viu, acho que com 3 dias, já estava com os documentos, já tinha... Vem no cartório que eu já estou aqui. E fui lá. Foi assim. Tomou a decisão, viu que é a pessoa certa. Tomou, é essa pessoa mesmo, para de enrolação, vai casar. Para com esse negócio de estar morando junto. Então, o casamento, queridos, é uma aliança diante de Deus, não apenas um acordo humano. A gente não pode pegar as pessoas, usar e jogar elas fora. Porque nós precisamos perseverar, nós precisamos de perdoar e nós precisamos ter compromisso dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Outra coisa que o mundo ensina, que está ligada ao seu padrão. Os filhos devem escolher sozinhos o que é certo. Esse é um padrão do mundo, queridos. Relativismo moral. Já não existe o certo e o errado. Tudo é relativo. Tudo depende. Pastora, depende. Não vamos ser tão radicais, né? Lá em casa, eu vou falar outra coisa aqui, porque eu estou falando de família. Eu nunca aceitei Caio levar a namorada para dormir lá em casa. É ou não é, meu filho? Vai entrar para o quarto, porta aberta. Não tem esse negócio de trancar a porta e ficar trancafiado dentro de quarto. Você tem 2 irmãs, precisa dar o exemplo. Se ela vê vocês fazendo isso aqui dentro de casa, amanhã eu vou ter que abrir para elas também. Mesmo direito? Então nenhum, nem outro, nem ninguém. Esse negócio de filho, filha, tá levando namorado para dentro de casa, se trancando, dormindo, comendo a sua comida, sujando o seu lençol. Pelo amor de Deus. Tá errado, você está abrindo a porta do mundo para entrar na sua casa e estabelecer o padrão que a sua família vai viver. Depois a gente não pode reclamar. Cada macaco no seu galho. Eu dizia, se você tem essa vida ativa, vai para outro lugar. Aqui em casa, porta aberta. Então os nossos filhos, eles podem escolher o que eles querem viver? Pode. É um direito que eles têm.
Mas a gente, quanto mãe, quanto pai, não vamos dizer que é tudo relativo. Tudo depende. Não, querido. Certo é certo, errado é errado. Tem que existir regras na sua casa. Os seus filhos precisam saber o limite, onde pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. O que vai romper com os seus princípios. Porque se você serve a Deus, se você é cristã, quem estabelece a regra da sua casa é você que já conhece a Cristo. Não é os seus filhos, que muitas vezes estão no mundo sem conhecer a verdade de Jesus. Quem conhece tem que se impor dentro de casa. E nós precisamos entender que os pais têm uma responsabilidade moral e espiritual de ensinar os filhos. Sabe por que os pais aceitam certas coisas dos filhos? Porque não ensinaram, se isentaram da responsabilidade. Outra coisa, que é também um padrão do mundo. A família moderna não precisa de Deus. Não. A família moderna não precisa frequentar uma igreja, porque hoje nós temos as redes sociais. Hoje nós temos os pastores do YouTube. Hoje nós temos os pastores que chegam na frente do celular e dizem: ovelha, você é minha ovelha. Dá licença. Um pastor que não conhece a sua ovelha, que não sabe quais são os problemas que você está enfrentando, que não conhece a realidade, as suas lutas, as suas batalhas. Um pastor que você não pode pegar o telefone para ligar para ele e pedir um conselho. Pastor de internet, queridos, não é pastor. Me desculpe. Ele pode ser pastor lá na igreja dele, mas para você na internet não é seu pastor. Pastor vai falar para você aquilo que você precisa para mudar a sua história. Não é estar na internet falando palavra bonita para te engambelar. Eu nem vou falar o nome aqui, porque tem uma aí que é assim: minhas ovelhas. Eu não assisto, mas um dia mandaram um vídeo para mim, eu fui assistir, era assim a entrada dele: minhas ovelhas. Eu disse: que Deus nos livre, Senhor, que Deus nos livre. A lei do Senhor é perfeita. Aleluia. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aleluia, Jesus. Esse é o padrão do mundo. Família moderna não precisa de Deus. Independência espiritual, secularismo, substituição da fé por ideologias. A gente vai aceitando tudo que é ideologia dentro da nossa casa. Queridos, deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. A sua família é aquela que foi formada a partir de você, do seu esposo ou da sua esposa. Ali é a sua família. A sua.
Você já fez parte de uma família que foi a dos seus pais. Quando você casa, aquela é a sua família. E os nossos filhos, eles precisam seguir o padrão dos pais. Não é ele que vai ditar a regra. Então, por exemplo, se você já confessou a sua fé em Jesus Cristo, você já aceitou a Jesus, você frequenta a igreja, você faz parte de um ministério, você está ativo na obra de Deus, você tem um relacionamento com esse Deus, você já conhece Ele. Quem dita as regras espirituais da sua casa é você, não é o seu filho. Ah, mãe, mas eu quero ser de tal religião. Amém, amém. Você pode da porta para fora, mas da porta para dentro, não. O que está sendo estabelecido aqui é Cristo. A verdade é Cristo. Então Ele será estabelecido. Ele é o padrão da nossa família. Se você quiser seguir outra religião, eu não vou te impedir, porque eu não posso. Mas aqui nesse ambiente, só há um Deus que será cultuado e exaltado, e é o Senhor dos exércitos, o único Deus. Então nada de patuar, nada de imagem, nada de coisa que não tem a ver com a sua fé. É a sua fé. Se a sua fé é essa, sua casa vai ser estabelecida em cima disso. Mas se ela não é, queridos, então a sua casa precisa ser estabelecida pelo princípio que rege a sua vida, a do seu Deus. Porque a família moderna, ela tem dito isso: não precisamos de Deus. Aqui é uma mistura, aqui tem de tudo nessa família, e a gente respeita, né, pastora? Porque tem que respeitar a religião. Religião não se discute, realmente. Religião não se discute, nós precisamos respeitar. Eu mesmo sou uma pessoa que não falo de religião. Mas o que eu estou falando aqui é que na nossa casa, o que deve predominar é o Deus que você serve. É o Senhor que você serve. Se for Deus, é Deus. Se for outro Deus, entre aspas, né? Que seja. Então só sai de cima do muro, escolhe um lado. Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor que edifica a sua casa, queridos, em vão nós iremos fazer todas as coisas. Em vão iremos trabalhar, ficaremos cansados, fadigados, sobrecarregados. Sem Deus a casa se torna só uma construção física, mas com Deus se torna um lar, cheio de vida, de propósito e de proteção. Outra coisa que o mundo tem como padrão: os valores bíblicos são ultrapassados. Mãe, pai, não se vive mais isso. Isso é velho, é arcaico. Esse padrão bíblico está ultrapassado, ficou lá para trás. Esse é o padrão do mundo, querendo estabelecer a sua família a desprezar a palavra de Deus, a deixar os princípios divinos, falar como que tudo é relativo. Precisamos escolher, queridos. A verdade de Deus, ela não envelhece. Ela não envelhece. O que o mundo chama de antigo, na verdade o reino de Deus chama de perfeito e eterno. Então não aceite que os princípios bíblicos dentro da sua casa sejam corrompidos. Outro padrão do mundo que tem sido infiltrado dentro das casas e das famílias: felicidade é buscar o próprio prazer.
Vai atrás, meu filho, do que te faz feliz. Hedonismo, viver para satisfazer os desejos e as emoções. Quando você libera as pessoas com essa intenção de felicidade, vai buscar a sua felicidade, o seu próprio prazer. Você está conduzindo a pessoa a viver para satisfazer os seus desejos e as suas emoções. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela vem de viver em obediência a Deus, não de seguir sentimentos passageiros. Quantas vezes nós já quebramos a cara por seguir sentimentos passageiros? A gente olha para trás e diga: meu Deus, como uma neblina, assim, ó, tão passageiro quanto uma neblina. Mas são princípios que a gente acaba rompendo. Então, queridos, o mundo tem as suas regras, mas a família, ela foi criada por Deus e só prospera quando vive segundo os valores do reino. Quais são os valores do reino, pastora? Amor, fidelidade, fé, unidade e presença do Espírito Santo na sua casa. Esses são os valores do reino de Deus, e eles são totalmente inversos ao padrão do mundo, aos valores do mundo. Mas a verdade é que muitas famílias continuam em cima do muro. E é aqui que entra o grande desafio da família hoje: decidir de que lado vão estar. Deixar o mundo, queridos, deixar o muro é uma decisão. É abrir mão, querido, das coisas que não vão trazer bênção para a nossa casa. Quando nós abrimos mão da indecisão de ficar em cima do muro, nós abrimos a porta para Jesus entrar de verdade. Ele não fica só na porta batendo e a sua casa, a sua porta fechada para Jesus. Jesus quer entrar, Jesus quer transformar, Ele quer curar a sua família, mas Ele olha e não tem por onde entrar, porque Jesus, Ele não é digno de invadir a sua vida. Ele não é uma pessoa que vai invadir a sua casa. Ele não é digno de pular a janela para entrar na sua casa. Quem faz isso é o intruso, é o ladrão. Gente de honra entra pela porta da frente. Deus precisa entrar na sua casa pela porta da frente. Mas precisamos decidir. Porque Jesus não quer fazer uma visita na nossa casa. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer habitar na sua casa. Ele não quer apenas abençoar o seu lar nos momentos de crise, nos momentos de indecisão, não. Ele quer governar o seu lar. Ele quer ser o Senhor da sua casa. Ele quer ser o Senhor da sua família. Alguém aqui já viu alguém tentando se equilibrar em cima do muro? Fica ali se equilibrando em cima do muro. É desconfortável. É um lugar perigoso. É um lugar instável. Qualquer passo em falso, a pessoa cai. E assim é a vida espiritual de muitas famílias hoje, tentando equilibrar Deus e o mundo. Tá aqui, ó, é Deus, o mundo, é Deus, o mundo. Ela fica naquela corda bamba. Ela ora, mas o pecado também faz parte da casa dela, da vida dela.
A fé está ali, mas ela crê, mas também ela duvida. Mas o muro não é lugar, queridos, da gente descansar. Se nós estivermos em cima do muro, uma hora a queda vem. Uma hora a queda vem. Por isso que Deus está nos chamando hoje para descer do muro. Desça do muro. Tome uma decisão firme. E faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma família em cima do muro, ela vai misturar os valores do mundo com os valores de Deus. É aquela família que quer o melhor dos dois lados. Ela quer usufruir dos dois lados. Ela quer as bênçãos, mas também não quer abrir mão de nada. Precisamos tomar uma decisão. Uma casa que o mundo governa, queridos, ela perde a força espiritual que ela tem. Família é algo muito sério, gente. Família é algo que nasceu no coração de Deus. É uma instituição de sucesso. É uma instituição estabelecida por Deus. Pastora, e qual é a composição de uma família? Homem e mulher. Mas pastora, tem outros tipos de família? Pode ter. Mas a família constituída por Deus é o homem e a mulher. Não tem outra. Uma família em cima do muro, ela causa marcas invisíveis na vida dos filhos. Talvez a gente esteja reclamando dos nossos filhos. Mas será que a gente já parou para pensar que, por estarmos em cima do muro, causamos marcas invisíveis na vida dos nossos filhos? E aqui também, queridos, pode entrar um padrão do mundo. Sabe qual? Que muito a gente se vê hoje em dia. É onde o homem e a mulher, elas se tornam rivais dentro da sua própria casa. Não são parceiros, são rivais. É um querendo medir força. Isso é um padrão do mundo, preste atenção. A cultura do mundo, ela vai promover uma guerra de gêneros, como se o homem e a mulher competissem entre si. E o papel do homem, queridos, como provedor e sacerdote, ela está sendo cada vez ridicularizada. Está virando piada. E o da esposa, como ajudadora e edificadora, está sendo desvalorizada. E o resultado é uma desordem espiritual dentro da própria casa, da própria família. Queridos, o casal, ele não é um rival. O homem e a mulher não são rivais, eles são complementares. Cada um tem um papel divino, que se completam, queridos, na vida, na missão que esse casal tem na família. Mas como? Se estão em cima do muro. Em cima do muro, os papéis são invertidos ou ignorados, onde cada um faz o que quer.
E é por isso que a ordem espiritual, ela é rompida. Porque a autoridade e o cuidado já se perderam. E tudo isso faz com que os filhos cresçam, queridos, sem referência. Aonde você vê uma mulher muito mandona, muito autoritária, que desmerece o homem, o papel do homem na família, pode ter certeza que os seus filhos vão refletir esse comportamento nos seus relacionamentos. Da mesma forma que a gente vê um marido desvalorizando, desmerecendo o papel da mulher, não cuidando, não amando, como Cristo diz aos maridos: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Os nossos filhos crescem sem essa referência, causando essas marcas invisíveis. E lá na frente, a gente vai entender. Pai e mãe não é só para criar os filhos. Bota no mundo, chega, bora criar esse menino. Não. Os pais são os dois pilares que sustentam a estrutura emocional dos filhos, e isso influenciará o modo como os filhos vão enxergar o mundo. Às vezes você está lutando com seus filhos. Você fala e parece que eles não entendem. Você fala e parece que eles não conseguem compreender. Mas o que Deus está falando é: será que em algum momento, por você estar em cima do muro, você não causou essas marcas invisíveis na vida dos seus filhos? E hoje você quer cobrar uma postura diferente dele? Queridos, cada um precisa cumprir a sua função. Isso é essencial. E quando uma dessas funções falha, os filhos, eles sentem. Pastora, resume aí a função da mãe. Na visão sistemática de um todo, a mãe é a porta da vida. A mãe é a porta da vida. Com ela nós aprendemos a receber, a confiar, a pertencer e sentir que é seguro existir no mundo. É através da mãe. É através dela que a criança entende se o amor é presença ou ausência. É através da vida da mãe. Às vezes a gente fala: esse menino é tão carente. Essa menina é tão carente. Olha, eu trabalhei duro para dar de tudo, para dar uma vida a essa criança. E olha que criança carente. E a função do pai, pastora, na visão também sistêmica, o pai representa a força que impulsiona o filho para o mundo. Com ele aprendemos a agir, nos posicionar, confiar e seguir adiante com coragem. Às vezes vocês dizem assim: esse menino mole, dá para nada, consegue nem bater um prego na parede, solta no mundo, não consegue. Será que não faltou alguma coisa? Com os pais aprendemos a agir, queridos, a confiar e a caminhar em coragem. Ele oferece direção. É o pai que valida o filho. E o senso de reconhecimento que vai estruturar toda a identidade desse filho.
Quando essa presença falha, o filho cresce tentando provar o próprio valor, sem saber se tem o direito de ocupar o próprio espaço. É aquela pessoa que fica tentando, queridos, provar o próprio valor a qualquer custo. Então existe uma responsabilidade. 50% do pai, 50% da mãe. E enquanto a mãe estrutura a identidade interna, aqui dentro dos filhos, o pai, ele começa a colocar no filho a identidade externa. As coisas do mundo. Ao filho se posicionar no mundo. E quando uma dessas forças não é vivida de forma saudável, a vida, ela perde o equilíbrio, a segurança e a direção. Por quê? Porque estão em cima do muro. Esse casal perdeu a identidade. E tudo vira uma bagunça. É mãe querendo ser pai, é pai querendo ser mãe. É mulher querendo ser o homem da casa. É o homem que não toma uma posição na sua família. E os filhos vão crescendo e repetindo esse padrão nos seus relacionamentos. Como é que você e o seu esposo têm se posicionado? Você tem cumprido o seu papel? Você tem deixado o seu marido ser o homem da casa? Ou você tomou essa autoridade para você? Cuidado, ela não é sua. E por não ser sua, você não vai suportar. Espiritualmente falando, você não vai suportar. Precisamos ter cuidado, querido, com a nossa família. Ter cuidado com quem entra na nossa casa. Tem gente que, fulano, vai lá na minha casa. Abre a porta da casa para uma renca de gente. Senta na cama, mexe nas coisas, abre a geladeira. E às vezes o marido nem gosta daquilo. O marido fica de longe olhando e diz: que isso? Que invasão é essa aqui? E pior, a mulher nem consulta o marido para dizer: olha, vai vir umas amigas aqui, a gente vai ficar por ali. Não. Quando o homem já vê, já é o povo entrando. Ei! Aí o homem às vezes está chateado, está apurrinhado, está preocupado, está chateado. Aí fecha a cara. Não gosta das visitas. Aí você também já fica chateada porque ele não foi educado, porque não recebeu bem. Aí quando as visitas vão embora, a mulher vai brigar com quem? Com o marido, coitado, que não chamou ninguém, que não abriu a porta, que nem sabia que aquele povo ia estar ali dentro. Cuidado. Porque você pode estar oprimindo o seu esposo, você pode estar oprimindo, mesma coisa. A esposa, às vezes a esposa limpa tudo, arruma tudo. Aí vem o marido com aquela renca de amigo. Frita isso, faz aquilo, cozinha aquilo. E a mulher fica lá na cozinha de empregado o dia inteiro. Cuidado. Às vezes você olha para o seu marido, mas meu marido é tão quietinho, tão bonzinho, tão educado, tão na dele. Cuidado que essa bomba uma hora explode. Uma hora explode, queridos. Por quê? Porque se nós estivermos como mulher roubando o papel do homem, se o homem diz que não, queridos, é não. Eu estou falando isso porque eu custei entender isso na minha casa. Eu custei entender isso. Meu marido trabalha muito, se move demais. E a gente acaba tomando um espaço que a gente fala: fulano está aqui, deixa eu fazer. Fulano está aqui, deixa eu resolver. Fulano está aqui, deixa eu tomar a decisão por mim mesma. Naquela tentativa de achar que está ajudando. Às vezes a gente está tomando o lugar do esposo. Cuidado.
Porque isso pode trazer ruína para o seu casamento. Às vezes você vê seu esposo ali de boa, tranquilo, não fala nada, não reclama. Mas você sabe o que ele não gosta. Meu marido mesmo, vou falar aqui, odeia. E eu estou até teimando com ele de vez em quando, né, amor? Porque eu falo e eu também falo e eu confesso que eu sou dessas. Às vezes tem umas amigas minhas que ligam aí, rapaz, em vídeo, 2, né? Ao mesmo tempo 3. Aí fica a gente ali. E esse homem, quando sai de lá enfesado, às vezes meia-noite a gente tá lá, na gaiteada. O homem tem que acordar no outro dia cedo. E eu lá na varanda. Poxa, Fabiana. Rapaz, uma hora dessa você nessa gritaria, nesse telefone. E não sei o quê. Tem dia que eu faço isso. Né, amor? Fica azedo comigo, homem. Fica azedo. Mas a gente tem que vigiar, a verdade é essa. Esses dias elas ligaram, eu disse, eu não vou nem atender. Aí ficaram no meu privado, cadê você? Cadê você? Cadê você? E eu quieta, se fazendo de morta. Porque eu já tinha recentemente entrado na conversa e ele já tinha me chamado a atenção. É assim, queridos, mas nós precisamos buscar esse equilíbrio dentro da nossa casa. Porque é tão ruim você ver um homem que trabalhou o dia todo, que se doou o dia inteiro, chegar dentro da sua casa, não ter paz, não ter autoridade, não ter vontade própria. É complicado. Aí depois a mulher chega lá e fala, amor, estou precisando comprar isso. Você me dá o cartão, me dá um dinheiro? Faz um piquezinho. Aí o homem com a cara desse tamanho, vou dar, vai nessa. Diz um não de todo tamanho, para a gente sofrer também. E a gente fica assim, que homem ruim, viu? Eu faço tudo nessa casa, eu faço tudo para ele. Toma aí, sua despreparada. Tá com a cara para cima. Mas a verdade, queridos, é que nós precisamos nos atentar à nossa família e à nossa casa. Porque o diabo, ele só quer uma fresta assim, pequenininha para entrar. Porque ele sabe que quando ele desestabiliza o pai, a mãe, os filhos entram em desordem. Então que nesta noite, queridos, a gente possa olhar e dizer, Senhor, eu quero sair de cima do muro. Eu quero tomar uma posição. Eu não quero mais viver negociando esse padrão. Uma hora é de Deus, outra hora é do mundo. Se Deus te chamou, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque você tem propósito lá na sua casa. Se posicione. Sabe por que às vezes a gente quer ganhar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, nora, genro e neto e a família toda para Cristo? Mas quando eles olham para a nossa vida, eles não veem Jesus em nada. Então eles não vão. Eles não vão. Às vezes eles podem ir por uma outra pessoa, menos por você. Olha que tristeza. Alguém, você cristão e a sua família está sendo alcançada por alguém de fora, porque na sua casa, as pessoas que sabem que você é cristão não veem isso na sua vida. Tome cuidado. Vamos sair nesta noite em nome de Jesus, de cima desse muro. Vamos dar o domínio da nossa família a Cristo. Vamos tirar todo o domínio do mundo da nossa casa. Vamos fazer com que a nossa família viva a plenitude das promessas de Deus. E que você possa abrir a sua boca e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele deixou um padrão perfeito para a sua casa, para a minha casa.
amor, compromisso e propósito. Às vezes você está batendo cabeça. E hoje Jesus está falando para você. Que tal descer do muro? Que tal experimentar? Escolha um lado. Escolha um lado. Josué disse: escolha um lado. Se querem seguir a Deus, sigam a Deus. Mas se a Baal, sigam a Baal. Não servimos a dois senhores. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Se Deus é o Deus da sua vida, erga esse altar para Ele lá no meio da sua casa. Se Ele é o Deus da sua família, erga esse altar sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Se você tiver que voltar atrás, reconstruir tudo de novo, faça isso. Se você precisar pedir perdão, peça. Se você precisar descer para que a sua família ela possa ser exaltada no Senhor, faça isso, pague o preço. Mas não deixe o mundo estabelecer os princípios da sua família. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu achei que essa palavra de família ia ser cheia de florzinha e de coração. Até porque a família é uma coisa tão fofa, pastora. É, queridos. Mas a família é um projeto. E como um projeto, nós precisamos cuidar. Com compromisso, com fidelidade, com amor, com transparência e com os princípios do reino de Deus. Se você hoje quer tomar posse dessa palavra, se você hoje quer ter a sua família avivada no Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus e vamos fazer um clamor agora. Vamos clamar, queridos. Vamos descer hoje desse muro espiritual. Vamos escolher Cristo para ser o governo da nossa casa, da nossa família. Vamos consagrar o nosso relacionamento, o nosso casamento, os nossos filhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que direcione o nosso coração para as coisas que nós precisamos mudar. Tem coisas da sua família que só vão se resolver quando você tomar um posicionamento. Às vezes você está aqui orando pela sua casa, pela sua família, e Deus está dizendo para você hoje: ei, essa promessa já foi liberada. Você só precisa mudar algumas coisas. Você só precisa mudar a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, a sua forma de cobrar. Talvez você precise liberar esse perdão, querida. Libere logo, querido. Se você tem algo para liberar, libere você desse peso, desse fardo, porque a falta de perdão vai te segurar, vai te prender em cima desse muro. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei como é que está a vida dos seus filhos. O que eu posso te dizer é que hoje Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de mudar a história, a realidade, o cenário da nossa casa. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Peça ao Senhor: Senhor, será que eu estou em cima do muro? Será que eu sou essa pessoa? Se eu estiver em cima do muro, se eu for essa pessoa, agora mesmo eu quero descer desse lugar. Eu não quero andar em cima do muro instável, sem segurança. Não. Eu quero poder escolher um lado, e eu quero escolher Cristo para reinar e governar a minha família. Então, pelos olhos da fé, eu quero que você vislumbre agora a sua casa sendo restaurada pelo Senhor.
Os seus relacionamentos sendo restaurados pelo Senhor. O relacionamento entre pais e filhos sendo restaurados pelo Senhor. Os relacionamentos conjugais sendo restaurados pelo Senhor. A aliança do matrimônio, a segurança do matrimônio sendo restauradas no Senhor. Você não é o homem da casa, mulher. Enquanto você estiver colocando a sua mão, o seu marido não vai tomar a posição dele. Homem, você não é a mulher da relação. Tome o seu lugar de sacerdote na sua casa, com autoridade e poder agora, no mundo espiritual. Homem e mulher no seu devido lugar, na sua devida posição. Comece a interceder pela sua casa, pela sua família. Porque Deus, nesse exato momento, está mandando um anjo lá na sua casa. Ele está indo lá agora para reconstruir tudo aquilo que foi quebrado, para colocar todas as coisas no lugar. Mas faça isso com fé. Talvez você não vai ter um momento mais como esse. Jesus quer avivar a sua família. Ele quer avivar a sua família nesse momento. Espírito de Deus, clamamos por Ti neste lugar. Clamamos pela Tua presença neste lugar, Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do juízo, da justiça, Senhor. E por isso, nós estamos aqui para interceder, para pedir, para clamar ao Senhor pela nossa família. Não importa, Senhor, não importa como eu deixei a minha casa quando eu saí, não importa as confusões, as brigas e as divisões. Hoje, agora mesmo, eu tomo posse da restauração do Senhor sobre a minha casa. A minha casa está sendo edificada no Senhor agora. Levanta todas as ruínas, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi destruído com palavras, com gestos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo pilar está sendo levantado sobre a sua família. Está existindo agora uma guerra espiritual de território. É o mundo querendo tomar conta, e o reino de Deus tomando posse daquilo que é dele. Então declare com fé. Declare com fé: eu e minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor dos exércitos. A minha família é um projeto de Deus. A minha família não é um projeto falido. A minha família é um projeto de Deus, alicerçado na sua palavra e cheio da tua presença. É o que nós clamamos nesta noite, Senhor. Aviva as famílias. Aviva as famílias. Não queremos viver de aparências. Não queremos e não aceitamos viver de aparência. Não aceitamos viver uma mentira. Queremos anular agora, em nome de Jesus, todos os acordos, tudo que foi feito em oculto, tudo aquilo que foi entregue em oculto.
tudo aquilo que foi feito sem autoridade do Senhor, tudo aquilo que foi decretado no mundo espiritual para trazer a derrota, a destruição desse casamento, nós repreendemos agora, nós anulamos agora toda maldição lançada contra esta casa. Repreendemos toda mágoa, toda dor, todo ressentimento agora. Sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher agora. Nós ordenamos em nome de Jesus. Toda mentira, toda falsidade, todo engano agora, todas as obras das trevas, sai dessa casa, sai dessa família agora. Se em algum momento algo foi prometido, se foi feito algum trabalho, se foi feita alguma oferenda, se algum espírito imundo ganhou alguma coisa para destruir essa família agora, nós te repreendemos em nome de Jesus. Vai visitando agora, Senhor, essa cama aonde esse casal dorme. Vai agora em nome de Jesus. Vai passando com teu poder, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda mácula, todo mal. Nós não aceitamos marido e mulher dormir brigados. Não aceitamos marido e mulher dormir sem estarem juntos, orando. Vai limpando, Senhor, essa cama. Vai limpando, Senhor, esse quarto. Os pertences desses casais, meu Pai, em nome de Jesus. Vai tocando agora, Senhor. Pedimos também, meu Deus, vai visitando os quartos dos filhos. Meu Deus, se tiver alguma coisa lá naquele quarto que não pertence ao Senhor, que não faz parte do teu reino, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo mal, toda pornografia, toda prostituição, todo vício agora, todo mal que tem se levantado contra a vida desse filho, dessa filha, nós repreendemos agora em nome de Jesus. A gente dá uma ordem: sai da vida desse jovem, sai da vida desse jovem agora em nome de Jesus. Que todas as correntes e todos os grilhões sejam quebrados agora em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade na alma, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós vamos te chamar pelo nome. Toda síndrome do pânico agora, toda depressão, toda falta de identidade, tudo aquilo que tem trabalhado na mente dessas pessoas, dessa família, toda influência maligna, todo mal, tudo aquilo que tem se levantado para destruir as emoções agora, em nome de Jesus. Sai daí agora. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai da vida desse jovem agora. O Espírito Santo agora está mandando fogo para consumir toda obra do mal que tem se levantado contra a vida dos jovens. Toda alma abatida, Senhor, toda alma cativa, toda cegueira, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, todo pacto que foi feito, toda aliança que foi feita, Senhor, no oculto, tudo aquilo que foi reverenciado aos encostos, tudo aquilo, Senhor, que foi prometido, em nome de Jesus,
vai ser desfeito agora toda obra maligna. Receba agora o Espírito de Deus, tratando a sua alma, te dando força, te dando direção. Sopra, Espírito Santo, sobre esta vida agora. Não aceitamos nenhum resquício do mal. Não aceitamos nada, nada. Todo mal agora pega a sua bagagem e saia dessa vida em nome de Jesus. Saia dessa casa em nome de Jesus. Nós declaramos a presença do Espírito Santo na nossa casa. Nós declaramos os princípios do reino de Deus na nossa casa. Nós abrimos mão de todo pecado, de todo mal agora em nome de Jesus.